uma Bíblia aí para ler, para acompanhar o texto bíblico, tá? Que não seja uma coisa cômoda. Não faça desse culto um culto bem cômodo mesmo, de ficar aí tranquilão. Interaja com o culto, né? Pega a sua Bíblia, leia o texto, faça parte do texto, medite no texto. Isso é importante para nós, tá? Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim: a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de divisão em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Esses textos que nós estamos tendo acesso há alguns dias, é interessante que a Bíblia ela é assim. Nós temos textos de várias complexidades. Existem textos de baixa complexidade, que são textos assim que estão abertos, você consegue pegar o texto e ler o texto e entender o texto. Vou dar um exemplo, se você pegar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não herdarão o reino dos céus. Está lá um conjunto de hábitos que nos afasta do reino dos céus. Está lá um conjunto de hábitos que vai nos afastar do reino dos céus. Esse é um texto de baixa complexidade. Não precisa de uma interpretação. É só você ler lá e você vai ver o que a Bíblia diz. Existem textos de média complexidade, que é um texto que precisa ser trabalhado de uma maneira mais desenvolvida, tá? Você precisa gastar um tempo de meditação. Eu vou dar um exemplo para você, quando Paulo fala ali em Romanos sobre alma vivente e espírito vivificante. Esse é um texto de média complexidade. A gente precisa gastar um tempo ali também. E existem textos de alta complexidade. Pega o livro de Apocalipse. Alta complexidade. Alguns textos de alta complexidade, eles vão se apresentando para nós na Bíblia, e aí a gente vai precisar daquele corpus hermenêuticos, né? Que é o fechamento de tudo para poder entender. Tem um texto, o texto de Ananias e Safiras é um texto de alta complexidade. É um texto em que Deus, na graça, ele fulmina. E aí entra uma grande discussão, uma análise mais profunda, e a gente vai tentar entender essa ação divina, mas sempre respeitando a soberania de Deus. Alta complexidade, tá? Tiago, ele escreve em um texto de baixa e média complexidade. Tiago, ele traz um evangelho muito prático, muito objetivo. Tiago, a tradição, esse Tiago que nós estamos lendo aqui, a tradição vai atribuir a ele a escrita desse livro ao irmão de Jesus. E é engraçado, se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 7, lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, você vai ver, o capítulo 7 ele já tem um tema, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Você vai ver que os irmãos de Jesus não criam nele, não tinham sobre ele uma visão de redentor. Na verdade, essa visão vai ser mudada na cruz. Por isso que o Evangelho, quando Tiago escreve assim, como ser cristão. E é prático, porque é como ser aquilo que eu não fui.
É mais ou menos isso que Tiago escreve. Então, Tiago vai ser muito prático na sua descrição de evangelho, na sua descrição de reino de Deus. Tiago vai fazer alguns resumos sobre o que é reino de Deus. Tiago define o reino de Deus como a prática de acolhimento em órfãos, viúvas e necessitados. Ele disse, esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião. Aquele que acolhe órfãos, viúvas e necessitados nas suas angústias, né? Nas suas necessidades. Tiago vai fazer algumas definições bem práticas da fé. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que vai falar sobre a diferenciação entre sabedoria e inteligência. É um texto de média complexidade, que a gente precisa entender ele para além e até o conceito de sábio que Tiago está usando aqui. Então vamos lá. Tiago começa o texto dizendo assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Vamos separar sabedoria de inteligência. O que é inteligência? A inteligência é uma capacidade humana. A inteligência é vista como algo terreno, baseado na aprendizagem do indivíduo. Então, a capacidade que o indivíduo tem de aprender, essa é a capacidade de inteligência. Cada indivíduo tem uma capacidade, isso é terreno, baseado na aprendizagem. E aí, Tiago vai falar, olha, a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra. A sabedoria, para Tiago, é a capacidade de orquestrar essa inteligência, de poder fazer esse manejo de inteligência. Então, você tem núcleos de inteligência, de ações inteligentes que estão soltos. A sabedoria, ela cata esses núcleos individuais e faz um manejo dele. É como se fosse numa sinfonia. A sabedoria traz harmonia para os campos da inteligência. E aí Tiago vai dizer, olha, a sabedoria é uma habilidade ou uma capacidade bem fina de se lidar com a inteligência. E isso vem de Deus. Então Tiago vai fazer uma separação no texto. Olha, inteligência é terrena, sabedoria é divina. Inteligência é baseado na aprendizagem e sabedoria é baseado nesse manejo ou nessa manifestação de organização. E isso vem de Deus. É uma maneira de perceber as coisas. Só que a sabedoria no tempo de Tiago, é interessante que o título de sábio, na época de Tiago, era dado àqueles que por anos conseguiram chegar a um estágio. Sábio, para a época da Bíblia, é um estágio de domínio de todos os saberes. Alguém sábio é alguém que tem a capacidade de dominar qualquer assunto, qualquer complexidade. Ele tem informação para passar sobre aquilo. Isso é um sábio. E Tiago vai dizer, olha, esse tipo de maestria, ela vem de Deus. Esse tipo de organização na fala, esse tipo de organização dos núcleos da inteligência, ele é divino. Então Tiago começa dizendo assim, olha, uma coisa é você ser sábio, outra coisa é você ser inteligente. Por quê? Ele vai fazer uma pergunta sobre quem é sábio e quem é inteligente, e aí ele continua dizendo, olha, usem as obras em mansidão de sabedoria. Se você pegar o texto e ler o texto, esse núcleo do texto, você vai ver que o texto, ele dá um apontamento entre sabedoria e inteligência. A Bíblia prefere que você seja sábio. Entre ser sábio ou inteligente, a Bíblia prefere que você seja sábio. Até porque essa sabedoria ela é uma dádiva de Deus. Tá? A inteligência nada mais é que um desenvolvimento racional sobre as coisas. E por que nós vamos perceber que a sabedoria sobressai a inteligência? Porque a sabedoria, ela por conseguir organizar a inteligência, ela vai mudar a maneira da pessoa perceber as coisas. A inteligência por si só não. A inteligência, apesar da pessoa
ela desenvolver um pensamento, aquele pensamento é limitado àquilo. A inteligência são núcleos. Nós temos a inteligência prática. Tem pessoa que nunca leu um livro, mas sabe desmontar o motor de um carro. E se você for tentar desmontar o motor do carro, você não vai conseguir. Então nós temos a inteligência prática, nós temos a inteligência acadêmica, a filosófica, aí vai. São núcleos repartidos. Então quando a gente olha para isso, para essa discussão entre inteligência ou sabedoria, o que nós enxergamos? Que a inteligência próxima ou perto da sabedoria, ela é muito limitada. É por isso que Salomão foi cheio de sabedoria. Deus deu a ele sabedoria. Ele foi o homem mais sábio de todos os tempos, e homem igual a ele não haverá. Ele não foi cheio de inteligência, ele foi cheio de sabedoria. Essa dádiva de Deus é muito importante para a vida cristã, tá? Para aplicar, para você entender um pouquinho sobre inteligência e sabedoria. Inteligência chega a uma conclusão? Chega. O problema da inteligência é quando você se apega à razão. 5 mais 5, 10. A inteligência vai dizer, chegamos a um resultado. É objetivo, é prático e é óbvio. É isso. 5 mais 5 é 10. E aí a inteligência vai fixar nisso. A razão, a sabedoria vai para além da razão. Então a razão, ela vai ser ampliada com a sabedoria. A sabedoria vai dizer assim, sim, 5 mais 5 é 10. Mas 6 mais 4 é 10 também. 8 mais 2 é 10 também. E a sabedoria vai trazendo núcleos diferentes para o mesmo resultado. 7 mais 3 é 10 também. 6 mais 4 ou 4 mais 6, uma inversão, é 10 também. Então, é nesse sentido que a sabedoria vai se sobrepor à inteligência. Porque a inteligência, ela se apega àquilo e ela não está disposta a sofrer por flexibilização, a tentar entender a inteligência em nós, tá? Eu digo, como que nós lidamos com essa inteligência? Tá aí aquela frase muito comum que as pessoas dizem assim, você prefere ter razão ou ser feliz? Essa é uma frase muito comum. Você prefere ter razão ou ser feliz? Por quê? Porque a razão, ela é baseada numa análise crítica. E é uma análise crítica onde pontos da realidade foram levados em consideração. Mas, nesse ponto, você, dentro de um casamento, você prefere ser inteligente ou sábio? É nesse sentido que nós estamos tentando entender aqui essa separação entre as duas. Por quê? Porque a mansidão, o texto vai dizer, que o trato de vocês e as suas obras sejam em mansidão de sabedoria. A sabedoria vai gerar a mansidão. Então, quando a gente fala assim do fruto do Espírito, sobre o fruto do Espírito, quando nós falamos sobre mansidão e como nos tornar mais mansos e humildes de coração, nós só conseguimos chegar a este elevo espiritual através da sabedoria. Não da inteligência em si, mas da sabedoria. Então é a sabedoria que vai organizar um espírito manso e humilde. É isso que o cristão precisa, né? Jesus disse que vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai de mim o meu jugo, o meu fardo, que é suave e é leve. E aí Jesus vai falar sobre a questão de mansidão, né? Sobre a mansidão e essa questão para além da mansidão, que é a humildade de espírito. Só a sabedoria tem essa capacidade de formar em nós. Se você pegar o fruto do Espírito de Gálatas vai falar lá sobre a transformação do ser humano. Gálatas começa dizendo sobre o fruto do Espírito. Gozo, mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito.
e que tem que ser formada em nós. Mas como que a mansidão é formada em mim? Através da sabedoria. Então, as aplicações dessa palavra, como é um texto de média complexidade, eu vou começar a aplicar para a gente poder entender um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá. Qual é a diferença? O que a gente tem que aprender nessa noite para a nossa vida cristã? O sábio não fecha pensamento. Vou dizer de novo. Primeira lição. O sábio não fecha pensamento. Num ditado popular, a gente pode dizer assim: o sábio ele pensa fora da casinha. Ele pensa fora da caixinha. Tanto faz. Por quê? Porque o sábio, ele não se fixa em apenas uma ideia. Ele está disposto a ir além dessa ideia. Você quer ver pontos bíblicos onde Jesus foi extremamente sábio? A Bíblia vai dizer que pegaram uma mulher em adultério, no ato do adultério, e trouxeram ela até Jesus. E, pela inteligência humana, você tem os resultados e 1 mais 1 se torna 2. Então chegaram até Jesus e disseram assim: olha, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Porque se ele vai contra a lei de Moisés, ele é um herege. E se ele vai a favor da mulher, ele quebra também. De todos os lados, Jesus iria quebrar a lei de Moisés. Tá? Então, isso é a inteligência. A inteligência é essa capacidade de manipular, essa capacidade de raciocinar, mas é um raciocínio muito fechado. A sabedoria, ela vai além disso. Como eu disse, 5 mais 5 é 10, mas 7 mais 3 também é 10. 6 mais 4 é 10 também, 8 mais 2 é 10 também. E Jesus, então, sendo questionado em um momento em que a inteligência não consegue romper, ele ia ser acusado ali de quebrar os mandamentos de Moisés, ele levanta e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha como ele saiu para além do texto, né, da literalidade do texto. Ele saiu da casinha, ele trouxe uma forma de pensar que acalmou o coração de todo mundo. A Bíblia diz que eles jogaram as pedras no chão e foram embora. Ninguém queria ouvir mais se ele era a favor ou contra Moisés. Jesus colocou eles pela sabedoria em um ponto em que não tinha o que fazer. Não tinha nem o que responder. Então, isso é ser sábio. É sair da além da praticidade ou da objetividade e trazer uma resposta que satisfaça. Né? Outro ponto. Pegaram Jesus, de várias formas os fariseus tentavam confundir Jesus. E pegaram uma moeda e disseram assim a Jesus: ô Jesus, os seus discípulos pagam impostos? Outra forma, né? Que se Jesus fala que os discípulos não devem pagar impostos, ele está indo contra o Império Romano, né? E se ele paga impostos, ele tinha que explicar direito essa relação com o imposto que era posto. Jesus foi bem claro. Jesus disse assim: o que você tem na mão aí? Ela falou assim: uma moeda. O que está desenhado nessa moeda? O rosto de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus estava falando sobre dinheiro. Jesus não estava espiritualizando nada, não. Jesus está dizendo: olha, tem coisa que tem que ser dada a César e tem coisa que tem que ser dada a Deus. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é a sabedoria que o cristão deve buscar, né? Porque a inteligência humana, ela é manipulatória e muitas vezes ela nos coloca em uma situação que só a sabedoria pode nos tirar. Isso é importante, porque a gente aprende a viver de uma maneira melhor. Segunda lição: o sábio não toma atitude precipitada. Voltando para aquele texto da mulher que foi pega em ato de adultério, a Bíblia diz que Jesus
estava escrevendo na terra quando eles chegaram. E é interessante a gente ver isso, porque Jesus sabia que aquilo ia acontecer. E a atitude de Jesus, naquele momento, foi uma atitude de gerenciamento de crise. Ele não tomou uma atitude no calor da ação. Ele esperou todo mundo chegar, ele esperou todo mundo naquele impasse, naquela angústia, e perguntar para ele assim: e aí, o que você diz? Ele estava escrevendo, a Bíblia diz que ele estava escrevendo na terra. O povo chegando próximo dele, angustiado, ele escrevendo na terra. E de repente ele levanta, dá a resposta: quem não tem pecado atire a primeira pedra, e volta a escrever na terra. Isso é o gerenciamento de crise. O sábio, ele não toma atitude no calor da ação. Ele não se impõe. Por quê? Porque as ações sábias sempre são para acalmar o ânimo. A ação de um sábio é sempre para acalmar um ânimo. Olha que interessante, o verso 17 vai dizer isso. Olha, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, e sem imparcialidade. Então, essa é uma das características que a gente também precisa aprender quando a gente fala de cristianismo. Eu acho que é importante a gente ler o livro de Tiago. Tiago traz muita clareza na conduta cristã. Tiago vai falar sobre essa capacidade do homem de gerenciar os seus impulsos, os seus desejos, de como ele deve resistir às paixões e como é breve a vida humana. Tiago vai falar dessa fragilidade da vida humana para as pessoas acabarem se voltando ou se colocando no verdadeiro lugar em que elas deveriam estar, né? Quando o Tiago fala assim: ei, você que está falando aí que amanhã você vai fazer tal coisa, quem disse para você que o amanhã pertence a você? Você tem que dizer: se Deus quiser, faremos tal coisa. O amanhã não pertence, não. A vida do homem é frágil. Ela é como a erva, ela cresce, seca e morre. É rápida a vida do homem. Então é Deus quem decide o futuro do homem. Tiago traz isso para nós. Então, como tomar uma atitude? Não se precipite em tomar atitude. Pense antes de agir. O sábio sempre procura acalmar ânimos. Terceira lição de hoje: o sábio é um estado pronto ou uma construção? Isso é importante. Ser sábio é algo que vem, desce assim do céu, porque se é uma característica divina, como o Tiago está dizendo aqui, é algo que vem como um download e te torna sábio, ou é uma construção? Se você vê biblicamente, as nossas emoções e essas intervenções divinas que são formadas em nós são produtos de uma construção. Se você pega lá Romanos capítulo 5, versículo 3, a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, mas tem que ser passar por problemas. Uma pessoa que pede paciência para Deus, ela está pedindo para passar por problemas. Romanos 5,3. A tribulação produz a paciência. Então, nesse sentido, a sabedoria, ela é uma formação, ela é algo que vem de uma construção, não é algo que está pronto, é uma construção. Eu gosto de pegar Êxodo capítulo 4, versículo 25, que vai falar da vida de Moisés. Nesse momento, a mulher de Moisés, a própria mulher de Moisés, em um momento ali com o filho de Moisés, vai dizer que Moisés era sanguinário, extremamente sanguinário, no sentido de ser enérgico, de ser uma pessoa explosiva, impaciente, uma pessoa sem sabedoria de nada. Tá lá. Se você pegar Números 12, 3, quando fala sobre o final da trajetória de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas como é que Moisés se transformou manso? Apacentando quase 2 milhões de pessoas, né?
Se a gente pôr aí, esse número é muito alto. Moisés apanhou muito, Moisés sofreu muito, era sanguinário, mas a vida diante do ministério fez com que isso fosse moldando ele. Isso é interessante de ver, porque se é uma construção, eu tenho que entender sobre o fruto da justiça que é semeado na paz. Olha que interessante. Ele fala sobre coerência, quando ele vai falar, verso 17, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. O que é isso? Coerência. A sabedoria trabalha com a coerência. Então, a coerência é baseada na moralidade. Só que a sabedoria vai para além da moralidade. Ela entra na justiça também. Porque tem coisas que é moral, mas não é justo. Tem coisas que a inteligência vai te apontar e vai dizer assim, mas isso é moral. Só que a sabedoria vai vir e vai dizer, mas é justo. Entende? Então é um jogo de moralidade e justiça que vai ser moldado pelo fruto da justiça semeado na paz, para aqueles que exercem a paz. Isso é importante a gente fazer uma separação também. Nem sempre aquilo que é moral é justo. Dá para se pensar vários exemplos em cima disso. Nem sempre aquilo que é moral ou coerente é justo. Vamos aplicar dentro da igreja e você vai encontrar várias ações. Uma que me vem à cabeça agora é a questão da oferta. Vamos falar sobre oferta. É moral e coerente eu dizer que não é obrigado a ofertar? É moral e extremamente coerente. Mas é justo? Tenta equilibrar isso. É justo. Agora coloca essa moralidade dentro da justiça. É justo isso? Só a sabedoria pode equilibrar isso. Nesse senso de justiça. Entende? Porque você, nesse sentido, você vai ver que é uma participação de todos. E se eu não participo, é justo? Entende? Dá para aplicar para várias outras ações, vários outros exemplos. Então, Tiago está dizendo assim: olha, preste atenção, o estado de sabedoria é uma construção, e você tem que se permitir, se tornar sábio. Como? Ele vai dizer aqui, de forma pacífica. Então, se você tem uma ação agressiva, como que você se torna sábio? Sendo pacífico. Então, você tem que se permitir parar de ser um agressor. Em todos os aspectos. Na fala, na opinião, porque nós podemos nos tornar agressor de fala e opinião. Muitas vezes não relamos na pessoa, mas nós agredimos o estado de consciência dela. Olha o que o texto vai dizer: pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia. Toda vez que você decide não agir de forma terrena, que é o ato impulsivo de ser, de tratar o mal com o mal, você está se permitindo ser construído na sabedoria. Então, a sabedoria é uma construção que você tem que permitir. Não adianta você não permitir essa construção, porque não vai formando o cristianismo em você. Se permita. Se permita ser reconstruído por Deus. Quarto, o texto vai falar de uma inveja facciosa. O que é essa inveja? Inveja praticamente as pessoas já sabem o que é. É querer aquilo que é do outro e querer ser o que o outro é. Por que ele coloca a inveja dentro desse texto? Ele vai dizer assim:
tendes amarga inveja e sentimento faccioso no vosso coração. Não se glorieis disso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. A inteligência, ela pode, uma vez que ela não quer abrir mão da razão, ela se torna dessa maneira. Ela se torna uma inteligência invejosa. Não é que todos os inteligentes são invejosos, tá? O texto coloca que essa sabedoria não é que vem do alto, essa é uma sabedoria terrena. Isso a gente vê direto, né? Como que isso se manifesta? Tem gente que fala assim, mas eu sou mais inteligente que ele. Por que ele está lá e eu não? Olha a inveja. No apego da razão, baseado nessa ideia de sabedoria, de razão. Então, a inveja, sim, ela destrói. Cuidado com a inveja. A inveja, ela destruiu inúmeras igrejas e pode continuar destruindo, não só igrejas, mas amizades, famílias, pessoas próximas. A gente tem que aprender a lidar com isso. Isso está em nós, tá? Essa questão, quando a gente fala de inveja, a gente fala de medo, a gente fala de ciúmes, a gente está falando de coisas vinculadas à natureza humana caída negativa. Tudo está em nós. A gente tem que aprender a estruturar isso de forma mais objetiva, ao ponto de não causar dano no outro e nem em nós. É isso que o Evangelho vem fazer, essa modulação. Tá? Então, a cronificação da razão te impede de crescer. Muitas vezes a cronificação da razão vai te impedir de crescer. Isso é importante. Quinta e última aprendizagem dessa noite. A sabedoria, se ela vem do alto, como que Deus dá? Tiago 1,5 diz. É interessante a gente ler Tiago, por isso que é importante. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança-lhe em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha o que o texto está dizendo. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que não vira o rosto para ninguém, e isso lhe será dado. Isso é importante. Eu acho que uma oração cristã sincera é essa: Deus, me dá sabedoria, me dá muita sabedoria para eu lidar com o meu casamento, me dá muita sabedoria para eu lidar com a sociedade, me dá sabedoria para eu lidar dentro do meu serviço, para falar com fulano, beltrano, ciclano. Essas organizações e orientações do estado de consciência, Tiago diz que você pode pedir a Deus, me dá sabedoria para falar com fulano, me dá sabedoria para tratar desse assunto. É um pedido, é uma oração. Então, se Deus dá, como Ele dá e para quem Ele dá? Tiago vai dizer, para qualquer pessoa que o pede. Para qualquer pessoa que o pede. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque uma igreja sábia, ela forma um núcleo sábio, famílias que vão crescer em sabedoria, uma sociedade. Então a gente vai influenciando, tá? Isso está para além da inteligência. Isso é uma organização, é uma maneira de enxergar, é uma maneira de poder fazer algo a mais pelo reino e pelas pessoas. Então, se algo você tem que ser entre inteligente e sábio, seja sábio, porque Deus vai organizar os pequenos núcleos de ações que você tem. Quantas pessoas você conhece que não tem um conhecimento teológico profundo, mas quando abre a boca é extremamente sábio na orientação? Você fala, gente, essa pessoa é sábia. É nesse sentido. Quantas pessoas que você conhece que explica a Bíblia não pelo texto? Eu conheci um rapaz que ele explicava o texto, o fato do texto, aplicando o texto na vida prática. E isso tornava mais acessível às pessoas.
e ele conseguia fazer essa tradução para a inteligência prática. Eu falava, rapaz, é interessante falar com você, porque você é um cara cheio de exemplos, e você enxerga, e realmente os seus exemplos, eles são bíblicos mesmo, eles estão lá na Bíblia. Só que a pessoa não tem esse envolvimento todo teológico, mas ele sabe aplicar. Isso é a sabedoria sendo utilizada em núcleos. Você fica até feliz de estar do lado de uma pessoa dessa. Ela resolve situações de uma maneira mais simples e não tão complexa como nós. Isso é importante. Vida cristã tem que ter isso para poder viver em sociedade, para poder lidar com o outro, para poder lidar conosco, né? Até em nós, se a sabedoria não edificar em você, a gente acaba sempre repetindo o erro, né? A diferença entre o sábio e o tolo, Salomão vai dizer, olha, o sábio, ele aprende com o erro do tolo. O tolo, ele tenta e erra, no sentido de falhar. O sábio, só de observar o tolo, ele já sabe o que deve ou não fazer. Isso é interessante. Então, a gente tem que aprender isso. Aprender a fazer leitura de ambiente, saber quando eu devo ou não falar com o meu chefe, saber se eu devo ou não bater de frente com uma pessoa, saber se eu devo ou não pôr a minha opinião naquele determinado momento. É isso que a sabedoria vai fazer. A sabedoria vai te deixar mais prático e com uma capacidade de fazer uma leitura da realidade muito melhor do que você tem, tá? Então a sabedoria vai edificando uma estrutura diferente de ser. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Então a mulher sábia, quando vê o marido bravo chegando do serviço lá, ela não vai falar nada. Ela não vai impor ou cobrar. Ela é sábia, ela vai deixar ele quieto até ele se acalmar, para depois ela vir conversar, falar o que aconteceu durante o dia, explicar as dores dela, né? Então tem que ter sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com a mão. Isso é importante a gente entender, isso é importante a gente gerir. A sabedoria vem do fruto, ela vai gerar mansidão, humildade, a maneira como você lida com as coisas. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso para lidar com a vida cristã, tá? Com a nossa espiritualidade. Então, que Deus possa te abençoar, que esse texto entre sabedoria, inteligência, praticidade, como se aplica, como se constrói em nós, o que eu faço quando a inteligência fixa a minha razão e eu quero ser o dono da razão, o cheio de razão, você traz dores, né? E o que isso pode modificar na nossa vida? Acredito que essa palavra ela tenha falado com você e direcionado a cada dia um pouquinho mais. Deus te abençoe.